Fluminense acerta duas contratações e joia do Flu é destaque internacional. Além disso, o tricolor estende contrato de jovem promessa do Flusão, tem um aproveitamento preocupante nesse começo de temporada e pode ter novo problema na justiça por conta de uma venda antiga de jogador. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Então desde já eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. O Fluminense acertou duas contratações. Quero começar falando sobre o meia atacante Breno Cordeiro. Quem trouxe informação pra gente foi o Xeren Stuff. O Breno Cordeiro é um jogador nascido em 2009 e ele tá vindo pro Fluminense lá do Botafogo. Assinou um contrato de formação com o tricolor até 2027 e é uma contratação de impacto nas categorias de base porque ele era o camisa 10 do Sub-15 do Botafogo e foi um dos artilheiros da equipe na Copa Rio. Chega, a princípio, para o Sub-16 do Fluminense, mas é um jogador de bastante potencial, bastante destaque. O próprio Xeren Stuff lembra, né? Tem uma reportagem do O Globo no ano passado falando dele, né? Do Breno Cordeiro, como uma das grandes promessas da base do Botafogo. Então o Fluminense consegue uma captação de peso de um rival direto aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao Fluminense, Breno Cordeiro, que você tem uma trajetória de muito sucesso aqui no Flu. Outra captação que o Fluminense fez também para sua equipe Sub-16 é o meia Léo Capato, também nascido em 2009, que veio pro Fluminense proveniente do Guarani. Essa informação a gente já tinha comentado aqui no mês de dezembro, teve um jornalista que já tinha divulgado, agora já tem o anúncio oficial ali, foto, contrato assinado do jogador com o Fluminense. O tricolor segue investindo em peso nessa captação de jovens jogadores para a sua categoria de base. Eu gosto sempre de frisar esse tipo de movimento, porque se Xeren é muito forte, se Xeren produz diversas joias para o Fluminense, isso tem muito claro a ver com o trabalho de formação que lá é feito, mas também com o trabalho de captação. Eu sempre lembro aqui de diversos jogadores que se destacaram no profissional do Fluminense, que foram captados. Nem todos eles chegam lá no Fluminense, no Sub-9, no Sub-8, para jogar futsal lá em Laranjeiras. Tem muitos que, a gente sabe, né? Na base do Fluminense, os jogadores são de todos os lugares do Brasil, alguns até de fora do Brasil. Então, tem muito jogador que o Fluminense observa em campeonatos e aí traz para o clube. É o caso do Léo Capato, agora, destaque lá do Guarani, também do Breno Cordeiro, tô cismando que é Cardoso, Breno Cordeiro, 2009, ex-Botafogo, que chega no Flusão. Então sejam muito bem-vindos, toda a sorte do mundo. Quem sabe lá na frente a gente não vê vocês brilhando muito com a camisa da equipe profissional do Flusão. O Flusão pode ter problema na justiça muito em breve por conta de uma venda que foi feita lá em 2023. Que papo é esse, gente? Vamos conversar sobre isso. Só antes, deixa eu aproveitar para eu dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço pro Mestrinho Campelo de Itamaraty, no Amazonas, pro Luiz Sérgio de Leopoldina, Minas Gerais, Carlos Alberto de São Luís do Maranhão, pro Alex de Angra dos Reis, Roberto Peclá de São José em Santa Catarina, Noberto lá de Angra dos Reis e pro Wilkes de Juiz de Fora. Um abração pra galera tricolor ligada aqui na Central, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve? Cite o seu nome aqui em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar sobre essa informação importante. Quem traz pra gente é o Anselmo Góes em sua coluna do O Globo. De acordo com ele, o Fluminense pode muito em breve ter um novo problema na justiça. Isso porque a American Soccer Agenciamento está cobrando uma dívida do Fluminense referente à venda do Gabriel Teixeira do tricolor para o Bahia. Os advogados da empresa afirmam que em 2014 compraram 20% dos direitos do jogador e agora eles estão cobrando ali 1.600.000, quase 1.700.000 do Fluminense
alegando, né, que o acordo de quitação desse débito, dessa dívida que o Fluminense tem com eles, não foi cumprido. Foi feito um acordo, o Fluminense não cumpriu. Ainda de acordo com a coluna, o Flu foi notificado extrajudicialmente, mas ignorou a questão, então a empresa pode muito em breve, de fato, entrar na justiça contra o tricolor. A gente sabe que o Fluminense tem, né, diversos casos abertos na justiça, mas o Mário Bittencourt se vangloria bastante de estar cumprindo, né, com todas as suas obrigações ultimamente. Diz que paga os salários em dia, etc., e diz que paga, né, tudo que deve. Ele falou bastante da coletiva, né, que não deve nada de compra de jogador, que quitou sei lá quanto lá para não ter caso aberto contra o Fluminense na FIFA. Agora tem que resolver esse problema aí, referente à venda do Gabriel Teixeira para o Bahia. Vamos falar de bola rolando, porque domingo tem a volta do Flusão para o Maracanã. Amanhã tem o clássico contra o Botafogo lá no Engenhão. Domingo, num horário muito pouco ortodoxo, né? Domingo, 9 horas da noite, o Fluminense vai enfrentar o Boa Vista no Maracanã, o jogo de retorno do Flusão ao estádio nessa temporada. O Fluminense divulgou informações de ingressos, é importante frisar, tá? Para sócios, abre hoje, dia 28, ao meio-dia, vendas para o público geral na quinta-feira, dia 30, lá no site fluminense.futebolcard.com. Importante frisar, você torcedor tricolor que quer estar presente nesse jogo, o acesso a todos os setores do Maracanã será realizado apenas com a biometria facial. Então faça o seu cadastro lá no fluminense.bpass.com.br para você poder ingressar ao estádio. Informações de preço, tá? Venda para não sócios, repito, abre no dia 30 de janeiro às 10 da manhã. E os ingressos estão ali naquele preço habitual do Fluminense, né? Setor sul com a inteira a 60 e a meia a 30. Leste inferior, a inteira tá 40 e a meia entrada tá 20. Setor oeste tá R$90 a inteira e a meia entrada tá 45. E o Maracanã mais R$600 a inteira, 337,50 a meia entrada. Vamos fazer uma bela festa no Maracanã para receber novamente o Flusão lá no estádio, né? A gente não joga lá desde o ano passado, naturalmente. Então, tá aí, venda de ingressos começando para os sócios hoje, público geral no dia 30, às 4 da tarde. Joia do Flusão é destaque internacional. Tô falando do Joaquim Lavega, recém-contratado pelo Flu, tá disputando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção uruguaia e, aliás, ele é o capitão, tá? Tá com muita moral lá na Celeste. E ontem o Uruguai jogou contra o Paraguai pela competição e, olha, não tomou conhecimento, atropelou 6-0. Lavega teve uma atuação de destaque nessa partida e participou dos 2 primeiros gols. Quero destacar aqui o primeiro gol, que ele não dá uma assistência, ele dá uma pré-assistência, mas se liga aí, ó, no lance passando, ele recebe essa bola aberta, ó, de primeira deu o passe para dentro, o companheiro dele cruza para o meio da área e aí sai o gol do Uruguai. Mostrou muita visão de jogo, eu gostei muito desse lance. Ele deu uma assistência também, mas esse lance me chamou mais a atenção porque é aquela jogada típica do jogador muito inteligente, que vê na frente a jogada, né? Ele vê o lance acontecendo antes, então aquele passe de primeira que pega o marcador desprevenido. Paulo Henrique Ganso faz muito isso, né? A torcida do Fluminense gosta muito dele porque ele faz muito isso. Gostei muito desse passe do Lavega, mas ele também deu uma assistência pro segundo gol do Uruguai, ó, vindo pela esquerda, cruzou pro meio. Gol parecido, né, com o primeiro, só que sem o primeiro passe do Lavega, cruzou pro meio, o companheiro ali botou pra dentro, fez o 2-0, essa partida terminou 6-0 pro Uruguai, atropelou o Paraguai. Meus amigos e minhas amigas, eu sei que a temporada tá no começo, o Mano Menezes reforça muito que estamos ainda em período de pré-temporada, mas o aproveitamento do Fluminense é bem baixo, e isso, claro, liga um sinal amarelo, não um sinal vermelho ainda, mas liga um sinal amarelo para a temporada. E o portal UOL fez um levantamento do aproveitamento dos clubes da Série A nos primeiros jogos de 2025. O aproveitamento do Flusão é bem ruim, a gente está em 17º lugar, empatado com o Botafogo. Quem lidera, tá, esse aproveitamento dos primeiros jogos da temporada é o Fortaleza, 100% de aproveitamento. Jogou 3 vezes, 3 vitórias. Em segundo vem o São Paulo, 2 vitórias e 1 empate. Em terceiro vem o Corinthians, 3 vitórias e 1 derrota. O pior de todos nessa lista, o 20º colocado, é o Red Bull Bragantino, que tem 1 vitória e 3 derrotas em 4 partidas. Completam ali o Z4 junto com o Fluminense, o Santos, 33,3%, né? 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. E o Atlético Mineiro, mesma porcentagem, 3 empates. O Fluminense, vale lembrar, né? 40% de aproveitamento, tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Botafogo também
tem 40%, mas ele fica acima, né, nessa tabela porque ele tem 2 vitórias. São 2 vitórias e 3 empates do Botafogo. Não perdeu ainda na temporada, mas também empatou demais. Então essa é a situação de aproveitamento do Fogão. E o Fluminense está ali embaixo, né, da tabela. A gente precisa voltar a vencer. Tem justamente o clássico contra o Botafogo amanhã lá no Newton Santos. A gente precisa voltar a vencer tanto pela temporada, mas eu também friso sempre aqui, voltar a vencer porque tem muito tempo que a gente não ganha do Botafogo. É um clássico, cara, o Fluminense sempre foi acostumado a ganhar. A minha vida inteira, é o clássico que a gente sempre teve menos dificuldade, digamos assim, e agora a gente tá aí há 6, 7 jogos, já nem sei mais a conta, sem ganhar do Botafogo. Cara, oportunidade perfeita pra gente voltar a vencer amanhã. O Botafogo vai jogar com o time titular, é verdade, mas vale lembrar que o time titular do Botafogo ainda tá muito desfigurado, né? Vários caras saíram, Luiz Henrique, Almada, Adrielson, que estava jogando também, muita gente está saindo do Botafogo. Então o time titular deles ainda é um time em formação. É uma oportunidade perfeita para o Fluminense ganhar deles, né, quebrar esse tabu, esse jejum, e também dar uma subida na tabela ali do Cariocão. E essa informação é muito boa, muito positiva pro Flusão. O GE traz pra gente que o Tricolor estendeu vínculo com o jovem promessa. Vamos conversar sobre isso? Só antes, lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você encontra tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Basta correr no comentário fixado desse vídeo, que lá vai ter o link. Você vai clicar no link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você clica em seguir e a partir daí automaticamente você está recebendo tudo o que acontece com o Flusão 100% grátis diretamente no seu celular. Tô te esperando por lá. Vamos falar dessa notícia importante de contrato renovado com o jovem promessa. O GE publicou que o Tricolor estendeu o vínculo com o volante Wallace Davi até dezembro de 2029. O contrato anterior do Fluminense com o jogador terminava em abril de 2027 e tinha uma multa rescisória bastante impactante de 50 milhões de euros, cerca de 314 milhões de reais. A nova multa rescisória do vínculo do Wallace Davi não foi divulgada ainda, mas, né, porra, se você mantiver essa multa de 50 milhões de euros é um valor muito alto. Cabe ao Fluminense, né, conseguir ter uma organização financeira e de desenvolvimento da carreira do jogador para que ele tenha destaque por aqui e seja vendido por esse valor da multa. Que a gente vê muito jogador com a multa altíssima e aí no final das contas sai por preço de banana. Isso não pode acontecer. O Wallace Davi jogou os primeiros jogos do Campeonato Carioca, eu particularmente gostei da atuação dele, é um primeiro volante, mas tem bastante lucidez nos passes. Ele tá com um probleminha na coxa, foi diagnosticado com uma lesão grau 1, por isso não tem sido relacionado para os últimos jogos, mas muito em breve deve retornar aí e ser uma peça da rotação ali do Mano Menezes. Eu quero ver o Wallace Davi ganhando mais oportunidades ao longo dessa temporada. É um jogador que eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu vi a primeira vez ele jogar na Copa Olaria em 2023, lá no estádio do Olaria, na Bariri, foi um Fla-Flu. Ele estava em campo naquele jogo ali, ele e o Riquelme, por sinal. Eu gostei muito do que eu vi. Eu falei, cara, gostei desse volante aí, boa saída de bola. Eu lembro que ele fazia muito aquela coisa que o pessoal gosta no futebol moderno, né? Do volante que vem aqui no meio dos zagueiros, o zagueiro abre para sair jogando. Eu gostei muito, pegada na marcação. E agora no profissional, eu acho que se destacou nesses primeiros jogos. Claro, não foi nada absurdo, não foi nada fora da curva, mas foi bem ali nos testes que ele teve. Eu quero ver mais do Wallace Davi ao longo dessa temporada. Quero saber agora de você, tricolor, ligado aqui na Central. Você gostou dos primeiros jogos do Wallace Davi? É uma boa notícia a extensão de contrato dele com o Flusão? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.